Sabe, o que faz uma pessoa se tornar um vencedor? E é muito importante que você entenda, todos nós temos conceitos sobre várias áreas da nossa vida. E você precisa entender sempre à luz da palavra de Deus, o que Deus pensa sobre aquilo. E sabe que a visão da nossa igreja, a igreja videira, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Eu já viajei bastante pregando e conhecendo muitos lugares, muitas pessoas. Quando você entra numa empresa, tem lá missão, visão e valores. Se não tem, com certeza, o que dá certo, sabe para onde está indo, como vai, o que defende, o que sustenta. E sabe por que nós temos o encargo de edificar uma igreja de vencedores? Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, alguns momentos como pastor. Então tem irmãos que falam, não pastor, eu vou embora, porque aqui na igreja não fala muito sobre alguns assuntos. E aí a pessoa vai e depois volta. Por que você voltou? Ah pastor, porque não tem muita consistência. Alguns lugares que eu fui, eu aprendi a ser igreja com os irmãos aqui, de vínculo, comunhão, viver família e tudo. Eu digo, por que levou você a querer ir para outro lugar? Eu falo, pastor, eu acho que não é tocado em alguns assuntos. E eu sento sempre e ministro, porque às vezes não tem como domingo explicar tantas coisas para as pessoas, mas cuidado, porque cegueira é uma doença espiritual. E quando você não consegue enxergar da maneira que Deus enxerga, você vai fazer escolhas erradas. Sabe por que nós estamos aqui edificando uma igreja de vencedores? Então você que é um líder de célula, você que congrega aqui, é muito importante que você entenda o que nós estamos fazendo, para onde que nós estamos indo, o que nós valorizamos. Sabe, por que eu estou colocando meu dinheiro aqui na igreja? Por que estou gastando os meus dias nesse lugar? Por que de quinta-feira eu vou para a célula? Sabe, quando você não entende o real motivo das coisas, igual eu falei para os homens ontem, por que você fica bravo quando você tem que pagar um boleto? Não estava claro, você não usou a energia da sua casa? Então vai chegar um boleto para você pagar. Por que você está nervoso com a sua mulher que ela quer gastar? Você não casou com ela, a mulher gasta. Por isso que o capeta pegou a Eva, não foi o Adão. E viu Eva que era lindo, meu Deus, que bolsa maravilhosa. E pegou, então você casou, tem uma semente da Eva aí que tem que ser trabalhada. Então você vai ver que os maiores problemas da vida é porque não está claro. Quando não está claro para você, você vai ter muito problema. Então lá em casa, ninguém grita lá em casa, porque nós deixamos as coisas claras, é assim, assim e assim. Passou desse limite aqui, tem consequência, não precisa ficar gritando, como duas pessoas assim, adolescentes brigando, não. E os meus filhos também, ninguém grita em casa. Davi, quando você gritar, tem a consequência, fica em paz. Você não quer ir? Fica aí, mas tem a consequência também. Então, quando as coisas são claras, a sua vida é feliz, a sua vida é leve, a sua vida é tranquila. E sabe por que nós estamos aqui edificando uma igreja de vencedores? Está lá em Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Sabe que tudo que nós fazemos aqui, nós temos um objetivo, que é a eternidade. Tudo que você faz, se você não inclui a eternidade, com todo respeito, você está vivendo aqui como o final da sua vida fosse aqui. O final da sua vida não é o dinheiro, o final da sua vida não é o casamento, o final da sua vida não é os seus filhos, o final da sua vida não é o seu corpo. E sabe que o ser humano não gosta do seu corpo, e todo ele quer mudar, não é assim? A academia está lotada, porque não gosta do gordinho, mas você vai receber um corpo glorificado. Diga glória a Deus. Mas se dá para melhorar aqui, investe, aleluias. Então, diz assim, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, diga nova Jerusalém. O que ele viu? Ele viu a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu falo muito sobre isso aqui na igreja, sobre o casamento entre Cristo e a igreja, que nós estamos sendo preparados para esse casamento, que Deus está removendo a ruga, removendo a mácula. Então nós estamos aqui nos preparando para a eternidade, nos preparando para esse casamento. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui a Bíblia deixa muito claro que existe um vencedor. Você acha que você vai estar do lado do apóstolo Paulo no céu? Ê, Paulão, queria bater um papo com você. Se você ler 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia deixa muito claro que existe um galardão para aqueles que vencerem, aqueles que cumprirem o propósito de Deus. Jesus disse uma vez: vocês curaram os enfermos, vocês expulsaram os demônios, vocês lideraram uma célula, vocês discipularam pessoas, mas só tem um problema: eu não conheço vocês, aparta-te de mim. Você vê, Caim trouxe uma oferta para Deus e Deus não aceitou a oferta dele. Não é o que você faz para Deus, é a maneira que você faz. Já pensou você estar preparando um bolo de morango para Deus durante a sua vida inteira? E aí você chega e fala: Deus, eu preparei um bolo de morango. Ele fala: mas só tem um problema, eu só gosto de bolo de chocolate. É muito importante que você entenda que toda a nossa vida se resume no fim. Diga para o seu irmão: se tudo é resumido pelo fim, tudo em nossa vida precisará ter um fim. Tudo que estamos vivendo visa estarmos com o Senhor. Tudo que você faz todos os seus dias precisa visar o Senhor, visar a Nova Jerusalém. Você vai casar com Ele, você vai reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Então a sua vida muda a maneira de enxergar casamento, muda a maneira de criar, muda tudo. Por que muda tudo? Porque você começa a perceber que tudo se resume à Nova Jerusalém. O que leva um pai a decidir ser um referencial dentro de casa? Porque ele acha que é legal, porque ele tem que dar um bom caráter, ou porque ele percebeu que aquela criança vai dar continuidade a um legado que é eterno? O que Paulo disse? Lutei o bom combate, eu guardei a fé, cumpri o propósito de Deus, e até hoje nós estamos aqui dando continuidade a um legado de um homem de Deus. Diga para o seu irmão: tudo se resume no fim. Então é muito, muito importante que você entenda que haverá uma herança para o vencedor. E quando você entende essas coisas, tudo muda. Você empreende por um outro motivo, você se casa por um outro motivo, você oferta por um outro motivo, você vive por um outro motivo, você vai trabalhar por um outro motivo, você faz exercício por um outro motivo, você prega o evangelho por outro motivo, você cria filhos por um outro motivo. Por quê? Porque você incluiu na sua vida a eternidade. Foi feito um estudo alguns anos atrás. Um jovem de 20 a 30 anos, ele busca dinheiro, ele busca segurança, ele busca relevância, ele busca ser aceito, e os anos vão se passando. E aí diz, quando você completa 50 anos, tudo que você tinha como valor na sua vida perdeu o valor, porque você começa a perceber que o dinheiro que você deixou vão gastar. Você começa a perceber que seus amigos vão deixar de ser os seus amigos. Mas a coisa mais importante é o que você vai deixar de legado. Legado. Eu vou dizer, poucas pessoas estão preocupadas com o legado. Eu estava vendo ali a filha do pastor Edson orando ali, cadê ela? Você deve estar por ali, ó. Tem 15 anos de idade, virou líder de célula. Eu falei, onde é que essa menina aprendeu a orar daquele jeito que eu estava vendo ali? Aí eu lembrei como que o Edson viveu a vida dele até aqui. Simplicidade, coração, mover, chamado. O que aconteceu? A filha dele viu, recebeu um legado e está dando continuidade. Ela não está atrás de ganhar dinheiro, de fazer a melhor faculdade, ela está atrás de servir a Deus. E Deus vai abençoar a vida dela,
como já tem abençoado a vida dela. Então você não fica, eu estou mal porque eu perdi um cliente, eu perdi um valor, eu quebrei, ai meu Deus, não, isso não traz mais crise na sua vida, isso traz problema, e problema se resolve, crise fica. Então você começa a perceber de fato o que tem mais valor na sua vida. E sabe que teve um homem na Bíblia que nunca ouviu um não? Então por que você é pai e você é mãe? Por que criar filhos? Como criar os meus filhos? Tem um homem chamado Adonias na Bíblia, um dos filhos de Davi. Ele nunca ouviu um não. Não dá para eu pregar sobre a história da vida dele, mas foi uma tragédia. Então quando você entende que você tem que criar os seus filhos à maneira de Deus, os nãos, os limites, as disciplinas, elas fazem parte, porque está criando alguém que vai cumprir um propósito de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então tudo que atrapalha você de ser vencedor, você vai cortar da sua vida. Então você tem um filho, tem lá os seus 10, 11 anos, e ele leva um amigo dele em casa. Aí o amigo dele é um moleque de 15 anos, que você vê cheirando droga, bebida, e aí você percebe, isso vai fazer mal para o meu filho. A primeira coisa que você vai fazer, você vai cortar essa amizade. Se você já fez o curso de criação de filhos aqui na igreja, você vai entender que a arma mais poderosa do inferno para destruir os seus filhos são amigos. E a arma mais poderosa para levar os seus filhos para Deus também são amigos. Por isso no mundo nós temos colegas, na igreja nós temos irmãos e amigos. Cuidado para não inverter. Então você percebe que a sua vida muda completamente. Nós já temos um DNA de um vencedor, mas nós temos que desenvolver esse DNA. É como uma criança, ela é perfeita, ela tem bracinho, ela tem perna, ela tem ouvido, ela tem tudo, mas ela não é desenvolvida. E você recebeu a semente de ser um vencedor, você é herdeiro, você é um cidadão dos céus. Aí você percebe que Deus tem um interesse em te abençoar, mas Deus, além disso, tem um interesse acima disso, de incluir na sua vida o princípio de ser um vencedor. Isso é um teste de Deus para uma pessoa pequena, até para uma pessoa grande. Se você vai empreender, se você vai casar, se você vai ter filhos, perceba, coloque a eternidade, vise a eternidade na sua vida. Diga glória a Deus por isso. E quando nós olhamos, então como ser um vencedor? Pastor, eu acho que um vencedor é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem um curso superior, é aquele que fez uma USP, é aquele que foi para os Estados Unidos. O que é um vencedor para Deus? É muito importante que você esteja sempre fundamentado na palavra de Deus. Tudo nessa vida passa, a única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. Agora o que é a vontade de Deus? A Bíblia explica a Bíblia. Então olha que interessante, as 3 coisas mais importantes que definem um vencedor, eu vou te falar. Quando nós lemos a travessia do povo do Egito até Canaã, aquilo lá representa exatamente toda a sua vida cristã, toda, porque Canaã aponta para Cristo, Canaã aponta para Nova Jerusalém, Canaã aponta para a igreja, Canaã aponta para o fim, e só entra em Canaã quando você está preparado. E aí você percebe exatamente, o Senhor vem buscar a igreja sem ruga e sem mácula, e existe o dia certo, Ele vem, e Ele já está às portas. E aí nesse processo aqui, Deus foi ensinando o povo, 3 coisas, diga assim: conexão, unidade, porque você está conectado, você está unido. Conexão, confiança e preparo. Eu tenho que estar preparado. Chegou o dia, eu tenho que estar preparado. Você percebe quando alguém começa a empreender e está despreparado, não estudou, está com o motivo errado, não tem princípio, é uma tragédia, vai à falência. Mas não era a vontade de Deus, é porque não se preparou. E aí você vê alguém cheio de problemas no casamento, por quê? Não se preparou ou negligencia princípios que são fundamentais, vai ter problema. E aí Deus deixou um espelho, Deus deixou um desenho de 3 fatores. Você sabe que quando o povo saiu do Egito, 40 anos depois, Deus falou. Olha o que Deus falou, está lá em Deuteronômio 11:10.
uma instrução. Aqui está uma instrução. Sabe a coisa mais importante que você precisa? Então, seu filho vai para a escola. Está numa escolinha pequenininha, de repente uma escolinha com 300 alunos. O que ele precisa? Que o pai diga assim: filho, é o seguinte, aqui o pau vai quebrar. Você faz assim, você chega mais cedo, senta na cadeira, se posiciona, firma, vai. É o que? Ele está te instruindo. Você vai para uma escola, vai acontecer muitas situações, e você precisa ter alguns posicionamentos. E aí você percebe que Deus está preparando aqui o povo para Canaã. Deus está preparando o povo para a vida abundância. Eu vou dizer, Deus sempre está te preparando para coisas maiores. Deus deseja prosperar o seu casamento, prosperar a sua família, prosperar a sua vida financeira, prosperar os seus negócios. E aí você precisa ter a percepção, primeiro, de incluir a eternidade, e depois começa uma preparação. Olha o que diz aqui: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Olha o que Deus estava dizendo: para o lugar que vocês vão, não é do lugar que vocês vieram. Sabe aquele cara que casou e vive como solteiro? Aqui não tem ninguém assim. Egoísta. Aí a menina casou e esqueceram de avisar que ela é mãe, quer viver com uma menininha. Aqui é o maior princípio. Vocês vão para um lugar que é diferente do lugar que vocês saíram. Diga para o seu irmão: Canaã é um lugar diferente. Diz mais assim: que semeaste a sua semente, e que regavas com o teu pé, como a tua horta. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Vocês viviam através de sementes, vocês semeavam, vocês trabalhavam, vocês tinham o controle, mas para o lugar que vocês vão não existe isso. Não existe isso. Diga para o seu irmão: Deus está levando você para um lugar diferente. Aqui deixa claro que é um lugar que as pessoas tinham o controle. As pessoas semeavam. E aí quando você se converte, Deus quer tirar de você o controle, para que Ele possa controlar a sua vida. Mas muitos crentes não conseguem. Por que as pessoas têm medo de tomar decisões na vida? De algo novo, inesperado. Pastor, e se eu perder? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se o seu pai não tivesse você não estava aqui? Então, a grande questão aqui, o que Deus queria ensinar para as pessoas? Uma vida de parceria, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de unidade com Deus. E você precisa aprender a vida de conexão, a vida de parceria com Deus. Diga para o seu irmão: Deus chamou você para andar com Deus. E aí, esse aqui é a primeira preparação. A primeira preparação chama-se unidade. Você vai ter que aprender a depender de Deus. Você vai ter que aprender a depender de Deus. Meu Deus, olha a situação que meu filho se encontra, não tem o que eu possa fazer, o que eu faço? Você vai ter que aprender a depender de Deus. O que faz você ser um vencedor à maneira de Deus é você aprender a depender de Deus. Eu me lembro quando eu estava à frente de um dos prédios, eu precisava pagar umas contas na segunda-feira, e não tinha dinheiro. E eu falei: Deus, não tem ninguém que eu possa ligar. Começo da igreja, as pessoas muito simples. Aí eu fiz um projeto para cada um comprar sua cadeira. E uma mulher comprou 23 cadeiras. Ela ia quase nunca no culto. E ela colocou dentro do envelope de dinheiro, escreveu o nome de cada um dos familiares, doido. E depois que ela comprou, ela sumiu. E aí 3 meses depois, uma luta, segunda-feira de manhã, ela morava lá em Perus. Falou: pastor, lembra de mim? Eu falei: não, meu nome é fulano, eu comprei 23 cadeiras, todo mundo se converteu, nos meus parentes, aquela coisa toda, eu não entendi, eu quero comprar mais cadeira. Eu falei: aleluia.
Eu falei, não, mas nós não estamos mais vendendo cadeira, já acabou o projeto da cadeira. Ele falou, pastor, mas quanto que? Eu queria comprar equivalente a 50 cadeiras, porque eu percebi da parte de Deus, eu quero dar uma oferta de gratidão. E aquela mulher deu oferta. Deus me disse aquele dia, não existe nada que se construa, se você não aprender a depender de Deus, colocar Deus dentro dos seus projetos. E aí quando você vê Romanos 12:2, diz, não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo é um sistema, esse mundo é uma mentalidade, mas transformai-vos, para que você possa comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como que eu vou comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quando eu não vivo segundo a mentalidade desse mundo. E aí Deus colocou as pessoas aonde? Num deserto. O que Deus queria ensinar para as pessoas no deserto? Sofrimento? Não, tinha também. Mas Deus queria ensinar para as pessoas, elas dependerem de Deus, elas terem unidade com Deus, criar filhos com Deus, ser casado com Deus, empreender com Deus, colocar Deus nos seus negócios, incluir o Senhor na sua vida, aprender a ter unidade. Quantos casais não sabem trabalhar em unidade? Porque o deserto não transforma pessoas individuais. Se você não aceitar, Senhor, eu reconheço. Diga glória a Deus. E aí Deus nunca te obriga a ter unidade com Ele. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue a sua vontade, pegue a sua cruz e me siga. No Novo Testamento acontece exatamente a mesma coisa. Jesus querendo incluir na sua vida Ele. Eu quero fazer parte da sua vida. Negue a sua vontade. Eu vou dizer, quando Deus pede para você negar a sua vontade, não é que Ele quer tirar de você os prazeres. Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho chamado Isaque. Mas Deus não queria o Isaque. Deus queria a fidelidade de Abraão. E aí, Isaque fala, pai, para onde que eu estou indo? Abraão não tinha filhos. Deus tinha dado Isaque a ele. E o mesmo Deus que pediu Isaque, foi o que deu Isaque. E aí Abraão disse, filho, Deus vai prover o cordeiro. O que significa? Eu vou obedecer a Deus, eu vou mudar de prédio, eu vou mudar de casa, eu vou abrir uma célula, eu me posiciono para assumir uma célula, mas eu sou tímido, Deus vai prover o cordeiro. E aí você começa a viver uma vida incluindo Deus. Abraão não foi somente pai de Isaque, e tornou o pai das nações, pai de muitos filhos. Quando você entrega a sua mulher para Deus, Deus te entrega uma mulher de Deus. Eu já conheci dezenas de casais dentro da igreja, infelizmente, agora já diminuiu muito, de mulheres que começaram a se envolver muito na obra, e os caras falaram, não fica mais em casa. Hoje tem uma mulher amargurada dentro de casa. Já vi mulheres que estão muito lá na igreja, hein, amor? O que é isso? Teve falou, fica despreocupada, amor, eu vou ficar mais em casa. Aí começou a ligar o funk, gritar em casa. Falei, irmã, gostou do que você recebeu? Não quero falar sobre isso. Cuidado. Conheci um irmão que era alcoólatra, mas alcoólatra mesmo. Teve uma experiência com Deus, se envolveu na igreja, decidiu liderar a mulher. Eu levei você na igreja não para liderar, só para parar de beber. Eu quero meu marido de volta. Eu falei, sabe o que você faz? Fica 2 dias fora de casa. Falei para ele, que isso, pastor? Não fica um dia então. Dá um susto na sua mulher. Aí ele ficou 1 dia fora de casa. Foi por causa do irmão, nota no telefone. Pastor, onde será que ele está? Deve estar bebendo. Você não pediu que você queria de volta? O que nos sustenta é o propósito de Deus. Resumindo a história, ele voltou, a mulher arrependeu, mas não aceitou depois. Hoje o cara é um alcoólatra, que vem às vezes na igreja. Cuidado, o seu esposo, antes de ser seu, ele é do Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor. Se você tivesse 100 mil reais sobrando aí, você entregaria para quem você confia ou para quem você não confia? Para quem você confia. Entregue a sua família para Deus. Ele sabe.
Ele é o melhor. Diga glória a Deus por isso. Salmos 34:8 diz: provai, provai, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, como que eu vou provar? Eu tenho que tocar, desfrutar, deleitar. É tão interessante que a palavra no original provar significa perceber, comer, provar. Perceba que Deus é bom, perceba que Ele é maravilhoso, perceba que não existe vida melhor do que a vida de Deus. Já tentou fazer alguma coisa que você não tem prazer em fazer? Não é uma tragédia? Nossa, eu não gosto de fazer exercício físico. Ai. Porque você não gosta. Nossa, eu gosto de fazer exercício. Nossa, de manhã chegou a hora. Lá em Gênesis, quando Deus chamou o homem, para o homem cumprir o propósito de Deus, ele tinha que ter prazer. Para encher a terra, tem que namorar. Eu vou dizer que você possa falar: Senhor, atrai o meu coração. Porque quando você tem prazer nas coisas de Deus, tudo é leve, tudo é prazeroso, tudo é gostoso. Quando você tem prazer no seu marido, na sua esposa, na sua casa, esse ambiente é diferente. Por quê? Por conta do prazer. Então a primeira coisa que você precisa aprender, que Deus quis incluir, é a questão de você fazer uma parceria com Deus. Não tem semente, no deserto não se planta nada. E era um lugar que eles eram obrigados a depender de Deus completamente. Muitos querem trazer o mundo, o Egito, para o deserto. Muitos querem trazer o mundo para casa. Eu vou dizer para você, aqui é um lugar de transformação. Diga glória a Deus, aleluia. Se você pegar esses 3 princípios aqui e incluir em todas as áreas da sua vida, você vai perceber que a sua vida vai avançar muito. Por que as pessoas têm tantos medos? Porque não tem um relacionamento de intimidade com Deus. A segunda experiência aqui, primeiro eu desenvolvo uma parceria com Deus. E a segunda experiência aqui que eu vou ter que aprender, depois que eu desenvolvo uma parceria, o que acontece? Eu vou ter que aprender a confiar em Deus. Hebreus 13, 17 e 18, diz assim: E aconteceu quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Diga assim: Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Presta atenção aqui. Aqui tinha um outro caminho para chegar em Canaã. Aqui tinha um atalho. Aqui tinha um lugar mais fácil. Aqui tinha um lugar que teria bem menos trabalho. Mas Deus não levou eles por esse caminho. Ai, pastor, eu não entendo por que eu estou sofrendo tanto. Será que nesse processo de sofrimento Deus não está trabalhando na sua vida? Pega uma criança. Não, essa criança aqui eu vou dar tudo para ela não vai sofrer em nada. Tem pais que sofreram muito e não querem que os filhos sofram o que ele sofreu. Mas o que fez você chegar até aqui? Tenha sabedoria, bom senso e equilíbrio, para você não tirar dos seus filhos as dores que ele precisa. Uma vez morderam meu filho na escola, bem pequenininho. A professora, eu falei: o que foi? Morderam ele, só uma mordida? Falou: pode morder. Sério? Falei: os pais vai barraco. Eu falei: o que é uma mordida? Esse menino vai enfrentar leão. A vida não é uma mordidinha com 2 dentinhos. Aí o pai: eu vou mudar de escola, morderam. Ai, não deram o TT dele às 16 horas, ele já... Diga para o seu irmão: a vida não é um morango. É puxado. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Olha que Deus disse: se vocês forem para um caminho mais curto, vocês não estarão preparados para a guerra.
Ai, tem pessoas que sofrem a vida inteira e não permite que o sofrimento construa elas para a vida com Deus em Canaã. Canaã é um lugar de gigantes. Deus forma o gigante e depois coloca você em Canaã, não para você morrer, mas para você permanecer. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram a terra do Egito. Hebreus 13, 21. E o Senhor ia adiante deles. Olha o que Deus queria ensinar para eles. Primeiro, você vai ter que depender de mim. Aqui é diferente do Egito. Você é obrigado a depender de mim. Quantos aqui vieram do mato? Não levanta a mão. Seu pai era fazendeiro, nordestino, paraibano, vaca, cabrito, boi, búfalo, cobra, aquela coisa. Tem criança que mata a galinha com a mão. Esses dias fui na casa, conversando com um pastor, fiquei chocado. O filhinho dele, com 2 anos, pega a galinha no pescoço e... Eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso, meu Deus do céu? Eu não fui nem no escoteiro mirim, que o Senhor me ajude. E aí, presta atenção aqui. Existe um caminho. Você pode ser poderoso, milionário, mas você vai ter que aprender a depender, confiar, ter parceria com alguém. Ai, pastor, eu sou casado há 50 anos. Você sabe o que é casamento da maneira de Deus? Alguém vai ter que te ensinar. Porque não é a sua experiência, é a palavra de Deus. Não é o seu currículo, é a palavra de Deus. Não é a sua fé, é a fé de Deus. Alguém vai ter que te ensinar. Então a primeira experiência, você vai ter que aprender a ter uma parceria com Deus. Por que tem pessoas que não conseguem ter unidade com ninguém? Porque não tem unidade com Deus. Se você não consegue amar alguém que você vê, como você vai amar alguém que você não vê? Olha aqui, depois que você tem essa parceria, acontece isso aqui. Ia o Senhor diante deles, de dia uma coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Então, olha o que Deus queria ensinar. Queridos, essa nuvem aqui no original aponta para a igreja. Corpo, comunidade. Deus queria ensinar aquelas pessoas como se vive unidade, como se vive na igreja. Sabe o que acontecia no deserto? Se uma mulher estivesse em trabalho de parto e a nuvem andasse, as pessoas pegavam a mulher em trabalho de parto e levavam, porque a nuvem dava direção e protegia. Isso é a igreja. Ontem eu conversando com o irmão, ele falou, pastor, você lembra de mim? Eu sou da igreja há muitos anos. E ele falou, pastor, não tive pai, não tive mãe, destruturação total. Eu aprendi tudo, ser pai, ser esposo, ser empreendedor, aqui. Se não fosse esse lugar, a igreja, eu não sei nem se eu estaria vivo. Quando você entende, a igreja não precisa de você. Você precisa da igreja. Mas e o orgulho? Nós precisamos da nuvem. Diga glória a Deus por isso. Então de dia tinha uma coluna de nuvem para guiar eles, e à noite uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha o que Deus queria ensinar para eles. Primeiro, você vai depender de mim, parceria. Segundo, tem 2 coisas que você precisa no deserto: aprender a seguir direção, aprender a andar com a igreja, aprender a ter unidade. Você vai ter que seguir a nuvem. Sabe aquela história de filme, de aventura? Eu vou por outro caminho e a pessoa morre, o leão come a pessoa. Já viram essa história? Mas aqui não tem ninguém assim. Eu penso diferente, eu acho que é assim. Eu vou dizer para você, cuidado. Cuidado. Deus, eu estou morrendo afogado, me salva. Deus manda helicóptero. Não, eu não aceito helicóptero. Tem que ser Deus vir me salvar. Aí o cara fala, Deus, por que você não me salvou? Eu mandei o helicóptero. Diga para você, irmão, às vezes o helicóptero está mais perto de você do que você imagina. O que aconteceu aqui? Olha que tribulação aqui. Primeiro eu tenho que entender que a vida mudou. É uma outra forma de viver. E a segunda coisa, eu tenho que confiar em Deus.
Eu preciso confiar em Deus para chegar em Canaã. Não existe outra maneira. Eu preciso aprender a confiar em Deus. E dentro do deserto você vai passar por muitas coisas que não tem para onde você correr. É um laudo médico. Ou você confia em Deus ou vai perder seu filho. É um laudo médico. Ou você confia em Deus ou não vai ter filho. É um laudo médico. Eu vou dizer um contexto. Você só tem Deus para confiar. Quando eu comecei a igreja, eu orava assim: Senhor, não me deixa fracassar. Me ajuda, tem misericórdia na minha vida, porque não tinha onde eu me segurar. Decisões difíceis, irmão, você fica gelado. Gelado. Uma vez o irmão me levou numa empresa que ele comprou, mas era um galpão assim, enorme. Eu andando, fiquei bem, sem. Falou: pastor, acabei de mudar. Eu fiquei imaginando o frio na barriga que aquele irmão deve estar. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Falei: irmão, como é que está confiante? Ah, pastor, estou confiante em Deus, né? Porque ele sabe, ele não tem poder de atrair cliente. Ele não tem poder, nem um endemoniado colocar ele na justiça. Não tem poder, está nas mãos de Deus. O pastor Isaías é um grande empresário e tem empresa em outros países. A empresa que dá mais lucro é a da Alemanha, porque ele falou que ia ofertar uma empresa para a igreja, para sustentar pastores. E aí ele abriu uma empresa na Alemanha. Falou: Deus, essa empresa aqui não é minha, é de Deus, é da igreja. É a empresa que mais fatura. E Deus disse para ele: esse é o segredo das suas empresas. Você ofertou as primícias. Você colocou Deus em primeiro lugar. Diga glória a Deus por isso. Então o caminho dos filisteus era um caminho mais rápido, de menos sofrimento, mas eles não iriam estar preparados para a guerra. Sabe, um novo convertido é cheio de força assim, né? Não, eu consigo, eu vou. E sabe que músculo é diferente de força, sabia? Eu conheço homens musculosos fracos, e conheço homens que não têm músculo e é mais forte que o musculoso. Não, pastor, pega um saco de cimento, conversa com sua mulher. Ai, tenho dificuldade. Por quê? Aparência. Deus é um Deus que tem realidade. Aqui era um processo para Deus criar realidade. Já viu policial que tem medo? Uma vez eu conheci um policial, eu falei: você é policial mesmo? Sua mulher só falta bater em você em casa. Não, pastor, não é assim não. Diga, seu irmão, músculo não é força. Mas qual que é o propósito aqui do deserto? É tirar do ser humano a força natural. É tirar do ser humano a confiança em si. Eu consigo, eu dou conta, eu posso, eu sou inteligente, eu converso, eu resolvo, vai dar certo, eu tenho estratégia. Aí Deus vai esgotar você. Aí você vai dizer: eu não sou tão forte como eu imaginava. Pastor, eu sou um excelente administrador. Aí você perdeu todo o seu dinheiro. Quero ver se você é um bom administrador sem não ter nada. Por isso que rende. Senhor, me ajuda. Eu sou alguém cheio de medos. Fala: Deus, eu não dou conta não, me ajuda. Me ajuda a ser pastor, me ajuda a ser pai, me ajuda a ser marido. Senhor, me ajuda. Porque quando você é quebrantado, Deus não precisa quebrar você. Agora, quando você é cheio de si, você tem que tomar umas pancadinhas. Porque o Senhor não precisa apanhar não. É Pedro e João. Pedro vem da pedra. A lei foi escrita onde? Pedra. Eu posso, eu consigo, eu não te nego, eu não falto, eu faço acontecer, eu sou o cara. E João? Oh Deus, oh Jesus, eu quero ficar contigo. João via Pedro apanhando, quase que ia fazer o que Pedro estava fazendo. Ainda bem que ele apanhou primeiro. Ai. Eu sou assim, eu gosto sempre de ver os outros apanhar. Não, eu não sei. Eu fico olhando assim, o cara vai... Tipo, nossa, eu ia fazer aquilo, Senhor, obrigado. Um dia o pastor, na reunião, assim, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, e vamos começar pelo lado esquerdo, era o segundo. Falei: pastor,
Acho que o pastor Luiz mandou mensagem, rapidinho, já volta aqui, ó. Aí eu volto na metade, aí eu fui o último. Eu falei, não, pastor, você sabe, eu vou dizer para você, cuidado com a sua força. Quem é forte quer responder rápido, quer dar opinião rápido e quer falar rápido. Não faça isso. Você é rápido em falar, dar suas opiniões, ou você é alguém discreto e quebrantado e acha que não é a última bolacha do pacote? Vai doer menos falar para ele. Tem gente que é médico, engenheiro, é tudo. Tinha uma mulher que trabalhava na minha mãe, ela era médica, doutora, fisioterapeuta, coach da saúde, tudo, ela entendia de tudo, mas não estudou nada. Conhece gente assim? Então, no deserto eles aprenderam a ter direção, a comer uma comida diferente, a água sair da rocha que era Cristo, uma roupa Deus deu a eles durante 40 anos que não desgastou. É um tempo de sofrimento que você vai passar, que Deus vai te ensinar, mas vai passar, o deserto vai passar. Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus provedor, você vai viver um tempo de abundância. Mas cadê a abundância que não chega? Está aqui, que você não quer aprender isso aqui. Você sabe que Jesus, ele foi também levado para o deserto. Mas tem uma questão. O tempo de Jesus no deserto acabou. No versículo 11 do capítulo 4. Que diz assim, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O irmão no teclado pode subir, por favor? Diga para o seu irmão, o deserto vai acabar. Quando você aprender conexão e confiança. Vocês já viram quando um homem não confia numa mulher? Eu não confio no meu marido. Ele é muito insensato, não tem bom senso, eu não confio nele. Então ela não se entrega completamente. Aí o cara fala, também não confio na minha mulher. Ela vai gastar todo o dinheiro, eu estou juntando, ela está gastando, estou trabalhando, ela está em outro lugar. Então são duas pessoas que primeiro não têm conexão e não têm confiança. Mas o último aspecto aqui, que a consequência da conexão e da confiança, é quando você está preparado. Agora eu estou preparado para entrar em Canaã. Esse é o meu momento. Eu sinto no meu coração, Deus me preparou para esse momento. Foi para um momento como esse que eu estou vivendo, que Deus me chamou. É um momento crucial. Aí você começa a perceber que a prosperidade não vai perder você. Porque você vai usar a prosperidade para um propósito, porque Deus preparou você. Você percebe que o seu casamento não vai ser perdido, porque Deus preparou você para um tempo como esse no casamento. E aí você percebe que tantas áreas da sua vida não serão perdidas, porque firmou, transformou, treinou. Não vale a pena você ficar brigando com Deus no deserto. Se renda, entrega. Canaã é um lugar de gigantes e cidade fortificada. Gigante é algo maior. E cidade fortificada é algo que tem mais força que você. Presta atenção. Você já encontrou alguma coisa maior do que você? Qual o problema do musculoso? Ele acha que ele é o mais forte de todos. Mas eu vou dizer, em Canaã, você vai encontrar... O que é gigante? Alguém que tem uma estatura maior do que a sua. Já encontrou desafios que são maiores do que você? Mas também não adianta encontrar desafios que são maiores que você, se você não aprender os 2 primeiros princípios. E a outra coisa aqui, que são cidades fortificadas. O que é isso? Alguém que tem mais força que você encontrou. Nossa, eu encontrei algo maior do que eu, e algo que tem mais força do que eu. Mas não é mais problema isso aqui para mim, porque eu aprendi a parceria e aprendi a confiança. Davi encontrou alguma coisa, Golias, que era maior do que ele e tinha mais força do que ele. O que Davi diz? Eu vou contra você, mas não vou no meu nome não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi passou longos anos num deserto na vida dele, onde ele foi tendo experiências de transformação e confiança em Deus, que o preparou para o momento que ele viveu. Você sabe que o que é um câncer? É uma célula rebelde que decidiu se multiplicar onde não deveria.
Deixa eu falar uma coisa para você: timidez, insegurança, orgulho, independência, egoísmo, tudo isso é uma célula, que se você não remover ela da sua vida, ela vai se multiplicar no seu casamento, se multiplicar na sua vida financeira. Por que tem gente que ganha dinheiro e não prospera? Porque tem câncer. E para que serve o deserto? Não o caminho dos filisteus. O deserto para ensinar você, transformar, mas não é a vida inteira. Esse período passa, e quando esse período passa, você entra em Canaã e possui a terra, porque não tem câncer. E lá em Números diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, a terra que mana leite e mel. Tão somente não seja rebeldes contra Deus, e não temais o povo dessa terra. Não seja rebelde contra Deus, e não tenha medo do gigante e da cidade fortificada. Agora, olha que interessante: se o Senhor se agradar de você, você possui a terra. Eu vou dizer, você já foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. É a revelação que você precisa ter de uma criança que é perfeita, mas não é desenvolvida. Em Cristo Jesus você é perfeito e está em desenvolvimento, e você precisa aprender a viver pela fé. Josué não perdeu nenhuma batalha. Por que Josué não perdeu nenhuma batalha? Nem ele e nem Caleb. Por quê? Porque eles aprenderam a ter unidade com Deus. Eles aprenderam a confiar em Deus. Quem paga o seu salário não são homens, é o Senhor que te sustenta. Nos maiores desafios da sua vida, não olhe para eles como maior do que você. Por quê? Porque você serve um Deus, e Deus já se agradou de você em Cristo Jesus. Você é uma máquina cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe que Davi teve um homem na vida dele que chamava Natã. Natã foi a nuvem de Deus na vida de Davi. Natã ensinou Davi a importância da unidade da igreja, confrontando ele. Mordecai ensinou a rainha Esther a parceria com Deus e confiar em Deus. Jesus firmou em Pedro os princípios errados, está errado, e levou Pedro a se tornar o principal apóstolo da igreja primitiva. Você tem pastor? A forma mais prática de você aprender parceria chama-se vida de comunidade. E quando você tem um grupo que você anda junto, o seu dinheiro é nosso, a sua vida é nossa. É como um casamento. O pai não tem mais vida. A vida do pai é os filhos e a mulher. A mulher não tem mais vida. A vida dela é o esposo e os filhos. Quando você aprende isso, não se torna pesado. É tão bom você ter prazer, porque você tem uma identidade. Quantas pessoas: é difícil demais ser mãe, é difícil demais ser esposo, é difícil. Por que é difícil demais? Porque você não quer o deserto, você não quer render, não quer abrir mão da sua vontade. Tem que ser o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Se você não submete a um homem, que é o seu marido, você quer me dizer que você vai submeter a Deus? Se você não consegue ouvir um líder que ora por você, que tem encargo por você, você nunca estará preparado para uma vida de abundância. Deus não criou você para a pobreza, mas talvez você não tenha preparo para ser próspero. Eu sempre conversava com meu pastor, ele dizia: Ricardo, você é muito infantil. E um dos maiores sofrimentos da minha vida, emocional, financeiro, em tudo. Fiquei acho que uns 3 anos traumatizado. Falei: não vou conversar mais com ele, Flávio. Ele só bate em mim, ele só me confronta, eu estou errado, eu sou carnal. Me isolei dele. Vim andar com o pastor Alexandre. Passou alguns anos, falei: pastor, eu queria 3 conselhos. Quando você ouve uma pessoa madura assinando o cheque,
quer dizer que ele está confiando que você também amadureceu. E o pastor, 3 conselhos. Ele falou: Ricardo, posso te falar uma coisa? Eu falei: meu Deus, fala, pastor. Não tem como você não ser próspero e exitoso em qualquer área da sua vida. A sua mente não é mais lá de trás. Você está preparado? Porque eu percebi, estava preparado para ter descanso nas minhas guerras. Pastor, eu sou um grande empreendedor. Descanse! Só descansa quem está preparado. Eu sou líder de célula, estou atribulado. Só descansa quem está preparado. Deus levou o povo para o deserto para prepará-los. Para morrer? Não. Pastor, meu casamento precisa me matar. Será que você casou para morrer? Teve filhos para morrer? Abriu empreendimento para morrer? Não, é para desfrute. Mas só desfruta quem está preparado. Jesus na tempestade, dormindo, e os discípulos apavorados: meu Deus, vai chegar dia 20. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Homens de pequena fé, calma. Deus, irmão do louvor. Qual o deserto que você tem passado nesses dias? O que representa na sua vida o deserto? Uma doença, uma luta, um desafio, um gigante? Eu não sei. Mas se você não aprender, há muitos anos atrás, estou encerrando, eu tinha um amigo me deu um pastor, bem mais velho que eu, tinha 5 filhos, e os filhos estavam numa luta com o mundo. Ele batia, conversava, ensinava, e ele achava que ele era um pastor, talvez não precisaria de ajuda para criar os filhos, não sei. E ele ouviu sobre meu pai, que criou 4 filhos, que foi exitoso como pai. E um dia ele foi dormir lá em casa, mas eu achei que ele ia dormir porque ele era do interior. Eu falei: pode dormir na sua casa? Eu falei: pode, vou falar com meu pai. E aí 2 da manhã eu acordo para ir no banheiro, está o meu pai e minha mãe conversando com os dois. Eu falei: o que aconteceu? Fui para o banheiro. Hoje os 2 filhos que estavam perdidos plantam a igreja junto com os pais. Mas por quê? Porque ele era um pastor, mas não tinha o princípio ainda da parceria. Quem entrega, confia. Eu estou desconfiado da igreja. Não vai confiar na igreja. Estou desconfiado da minha mulher. Não vai confiar nela. Estou desconfiado do meu marido. Esquece o que ficou para trás. Prossegue para as coisas que estão diante de você. Não abra mão do que o Senhor tem para a sua vida. A Bíblia diz assim: se o Senhor, olha qual era a condição para o povo entrar na terra: se o Senhor se agradar de nós, então nós possuiremos a terra. Deixa eu te falar uma coisa: Deus já se agradou de você em Cristo Jesus. E aí você está dentro de uma jornada de fé. Ele já se agradou de você em Cristo Jesus. E o deserto serve para desenvolver você, para que você possa entrar em Canaã. Mas quando você não aceita esse processo, você tem alguns relances. Nossa, essa noite foi poderosa no meu casamento, meu Deus do céu, de repente o pau quebra, aquela coisa toda, voltou. Nossa, a célula foi uma bênção, está crescendo, de repente voltou. Meu Deus, eu fui aumentado, fui promovido, estou ganhando mais, de repente voltou. Deus, Ele já se agradou de você, você consegue entrar em Canaã. Mas quando você tem um gigante, você assusta: meu Deus, não estou preparado, não sei lidar com essas crianças, com esse menino, com a minha... E você volta. Repete de novo. E nós como igreja temos uma visão de edificar uma igreja de vencedores. Aí nós te damos curso de criação de filhos, seminários para empreendedores, curso de maturidade no Espírito, curso de liderança, curso de finanças, tudo isso para capacitar você, que aqui no deserto você aprenda a ter parceria, a confiar e permanecer em Canaã, que é o seu lugar. Que esse ano, que não acabou, seja o melhor ano da sua vida.